Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados com a saúde, a família, a espiritualidade e o espiritismo. Dependendo das nossas atitudes, nós podemos gerar a violência. André Siqueira vai nos falar da importância de sermos brandos e pacíficos. Hoje, discutindo um pouco a questão da bem-aventurança de sermos brandos e pacíficos. Nós confundimos bastante a atitude da brandura, da pacificidade, com a subserviência à vontade alheia. Muitas vezes julgamos que a covardia e a mansidão sejam sinônimos. E visualizamos as pessoas que agem com brandura como se elas fossem pessoas fracas, sem entendermos adequadamente a força da mansidão e o imperativo de nós nos comportarmos de maneira branda para alcançarmos o êxito nas relações de confiança, de fraternidade, de construção efetiva para o dia a dia que nos coloca. O capítulo que estudamos na tarde de hoje diz respeito a uma dificuldade que os discípulos tiveram imediatamente depois de Jesus haver exaltado no Sermão da Montanha a virtude dos que são brandos e pacíficos, asseverando que seriam eles que herdariam a terra. No momento em que a história mostrava que apenas os fortes, apenas os guerreiros, aqueles cuja virilidade se impunha a partir da submissão dos mais fracos, do autoritarismo que se coloca mediante o uso da força, encontravam os discípulos uma grande dificuldade em entender qual era o sentido dessa brandura, exatamente porque compreendiam que apenas o uso da força poderia ser capaz de construir a vitória, o sucesso. Ainda nos dias que estamos vivendo, é muito comum nós termos uma ideia de que a violência é um instrumento de convivência com o outro. É bastante claro que a violência ela ganha múltiplas tonalidades na forma como nos relacionamos. A violência ela tem a sua causa em alguns componentes fundamentais, mas é preciso defini-la. A violência é qualquer tipo de atitude ou de ação que pretende forçar o outro a algo que não lhe seja benéfico, contrariando os seus interesses reais. Agimos com violência todas as vezes que queremos impor ao outro algo que tão somente nos interessa, algo que seja alinhado exclusivamente com a nossa vontade. A violência, ela tem causas muito pontuais. A primeira e mais importante causa da violência é o medo. Agimos com violência como uma maneira de autodefesa. Se algo nos ameaça,
se uma situação nos coloca em estado de defesa, agimos com violência para desenvolver a nossa própria proteção, para garantir que nós estejamos bem diante das coisas. O segundo motivo para a atitude violenta, dizem os estudos em torno da paz, ele advém de julgarmos ser uma ameaça a presença de algo ou de alguém. O julgamento de que aquilo se estabelece como uma ameaça nos leva a uma atitude de retaliação preventiva. Nos animais, nós observamos que quando alguém ultrapassa o limite espacial que o animal julga seguro, ele reage, dando sinais de que poderá agir com violência. Ele rosna, ele olha, ele se posiciona na forma de ataque. Psicologicamente, os seres humanos também agem assim. Também emitem sinais de que estão desconfortáveis quando consideram o outro uma ameaça e, por isso, agem preventivamente para estabelecer limites naquilo que consideram uma atitude violenta da parte de quem está diante de si. E o terceiro motivo que leva os indivíduos a agir com violência é a vingança, é a retaliação. É depois de se sentirem atacados, depois de considerarem que algo os feriu real, objetiva ou subjetivamente, nós reagimos com uma carga natural de violência. E a violência, ela não é apenas uma atitude física. Nós temos uma violência no campo verbal, nós temos uma violência no campo sentimental, na forma como nós pensamos as coisas, na forma como nós sentimos o mundo e na forma como nós agimos diante dele. É preciso que compreendamos o que significa a brandura, a mansidão, o pacifismo para descaracterizar os impactos da violência. Estamos tão acostumados a agir de maneira violenta que falamos com violência e ouvimos com violência. Falamos com violência quando nós não conseguimos observar fatos e emitimos sempre juízos. Vamos dar um exemplo. Alguém que nós gostamos chega depois da hora que combinamos o encontro. Então nós olhamos e já dizemos a ele: você não gosta de mim, você não me respeita, você não tem responsabilidade. E quando nós estamos dizendo isso, nós não estamos observando um fato, nós estamos emitindo um juízo. E o juízo é um ato de violência quando ele é unidirecional. Quando nós não observamos todos os fatores que aconteceram e não deixamos ao outro a possibilidade do diálogo. Nós já impomos porque emitimos o que nós ajuizamos sobre a coisa. Observemos como seria diferente se, ao observar alguém que chegou atrasado a um compromisso que marcamos, nós registrássemos uma observação, uma percepção de um fato. Eu percebo que você chegou atrasado ao nosso compromisso. Isto é um fato. Não há uma ação de agressão, porque representa apenas o registro do fato que aconteceu. A partir do registro do fato, eu posso dar ao outro a ideia do que isso me causou. O fato
de você ter se atrasado para o nosso compromisso me faz sentir triste, porque eu não tenho a minha necessidade de estar com você atendida. E eu gostaria de lhe pedir que no futuro, quando nós agendarmos um compromisso, você possa fazer um esforço para estar no mesmo horário. Quando nós fechamos um ciclo em que nós manifestamos o que nós observamos, que é o fato, nós somos verdadeiros em dizer como nos sentimos diante daquele fato. Nós somos capazes de identificar qual é a nossa necessidade e expressá-la de maneira correta. E como nós gostaríamos que o outro fizesse isso, nós estamos conversando de maneira não violenta. Nós estamos usando a cordialidade. Nós estamos usando a bondade na atitude com o outro. Mas para falar com humildade, para falar com brandura, é preciso igualmente ser capaz de ouvir com atenção e com brandura. O ouvir de maneira não violenta começa a considerar a atitude do outro como sendo a expressão de uma necessidade. Então, se alguém grita comigo, eu não estou ouvindo o que ele está gritando, eu não estou ouvindo uma agressão à minha personalidade. Eu tento escutar o que ele está precisando, o que ele está me pedindo, qual é a necessidade que ele está expressando e que ele precisa gritar quando ele diz isso. Muitos dos conflitos entre países, entre grupos e entre pessoas acontecem pela dificuldade de agir pacificamente, de usar a boa vontade como um instrumento para perceber qual é a necessidade que o outro está expressando e de que maneira eu posso atendê-la ou dizer para ele que não me é possível atender aquela necessidade porque eu tenho outra. Os instrumentos de negociação estudados nas faculdades de administração, nas técnicas de condução de grandes negócios, estabelecem que a maneira mais adequada de construir uma boa negociação é estabelecendo como princípio que ambas as partes devem ter as suas necessidades atendidas. É o modelo ganha-ganha, aquele em que ambas as partes têm os seus interesses atendidos. E a mediação de conflitos é a tentativa de estabelecer um ponto comum em que as pessoas se sintam igualmente atendidas com aquela negociação. Mas no dia a dia também é assim. E é por isso que, para que nós consigamos exercitar uma atitude sem violência diante da vida, sermos efetivamente brandos, são necessários dois requisitos fundamentais de amadurecimento espiritual. O primeiro requisito é a conquista da humildade. É nós sermos capazes de manter os pés no chão e não considerarmos que nós temos mais capacidade do que temos, de que somos mais fortes do que somos, de que somos mais privilegiados ou que temos melhores direitos quando nós não temos. A humildade é esta lição de ver as coisas como elas são e olharmos a nós mesmos como nós somos. A capacidade de olhar a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. É uma atitude de humildade, porque leva em consideração que o mundo é maior do que a nossa capacidade de entendimento e que por isso os nossos juízos, as nossas críticas, as nossas opiniões podem estar erradas.
E isso nos permite ouvir o outro e ouvi-lo atentamente. Entender dá a ele o direito de perceber a necessidade. A humildade é, portanto, uma condição fundamental para o estabelecimento de relações não violentas. Sem a humildade, não é possível, porque nós nos consideraremos superior ao outro, com mais direito do que o outro. Qualquer coisa que o outro diz nos fere a autoimagem que está inflada pelo orgulho. Então é preciso humildade como primeiro passo para uma atitude de mansidão, de brandura e de não violência diante das coisas. Mas há um segundo requisito que é muito importante. Nós precisamos compreender a importância do padecimento, a grandeza de termos a capacidade de aprender quando não somos o agente ativo, quando não somos aquele que toma a iniciativa. Quando nós compreendemos que os modos de experiência da vida, eles se dão na forma ativa, quando nós tomamos a iniciativa, quando nós conduzimos, quando nós fazemos as coisas acontecerem, mas reconhecemos também o modo passivo, quando nós somos conduzidos, quando a vida nos força a um entendimento. Este modo de entendimento do sofrimento no sentido do padecimento, não da dor, do sofrimento, da paixão no sentido que os antigos falavam. O logos é o agir com o pensamento, com a imposição da opinião. O pathos é o padecer, é o sofrer aquilo, é o deixar-se conduzir pelas coisas. No português nós temos a voz ativa, João chutou a bola. João é o agente. E a voz passiva, a bola foi chutada. Foi João que fez isso. A bola é um sujeito que padece, é um sujeito que sofre a ação do outro. E quando nós, depois de termos conquistado a humildade, compreendemos a grandeza do padecimento como sendo a forma como a vida pode nos conduzir para um entendimento diferente, em especial, se eu estou com dificuldade para compreender um determinado ponto e reconheço a partir da humildade que eu não estou conseguindo ver aquele ponto, eu me coloco à disposição da condução de um mestre, da condução da professora, que me leva, que me direciona, que me conduz para que eu possa ver aquilo de uma maneira diferente. Este é o papel do sofrimento da vida. A razão nos conduz, o sentimento nos conduz, mas o sofrimento também nos conduz. Então nós podemos agir, mas nós também podemos padecer. E ninguém entenderá a grandeza da mansidão, a grandeza da brandura, a grandeza da amabilidade sem ter dominado as lições da humildade e do sofrimento como um instrumento de aperfeiçoamento de nossa vida. Por isso, quando Jesus insiste que são bem-aventurados os mansos, ele declara que não é possível estabelecer relações de cooperação quando não há confiança. E não é possível existir confiança quando as relações são violentas. É preciso se despir da força que deseja impor ao outro a nossa vontade. É preciso aprender que cada alma tem o seu tempo. É preciso compreender que nós estamos sugerindo, educando, oferecendo experiências para que os outros se engrandeçam. E se nós estamos de fato interessados em estabelecer grandes realizações, precisamos aprender a agir com brandura. Muitos se perguntarão,
Mas e as crianças que ainda não têm moto próprio? As pessoas que não têm suficiente responsabilidade? Será que nós não devemos impor a nossa vontade para eles? É preciso lembrar que quando nós impomos qualquer coisa ao outro, pode ser até que o outro simule, faça de conta que nos atendeu, mas quando ele tiver a oportunidade de agir mediante a própria vontade, ele contrariará os interesses que estabelecemos. Então é importante construir em conjunto. O processo de educação infantil não é um procedimento de imposição da nossa vontade, mas um processo de desenvolvimento da vontade do outro, da individualidade do outro, da grandeza do outro. Compartilhamos valores, compartilhamos argumentos, compartilhamos razões, compartilhamos motivos, às vezes impedimos que o outro haja, porque ele pode se colocar em risco, mas faremos isso durante um período de tempo, enquanto ainda somos responsáveis para ele. Nas relações maduras, nas relações adultas, é fundamental aprendermos a lição da brandura, da mansidão, da pacificidade. Quando nós reconhecemos que o outro tem direito a um olhar diferente, a um sentimento diferente, nós encontramos oportunidades de compartilhar visões, de compartilhar opiniões e de aprender de maneira diferente. Se nos julgamos sempre certos, perdemos a oportunidade de ver o mundo pelo ponto de vista do outro. E com este ato de violência contra nós mesmos, nós às vezes queremos submeter o outro ao nosso modo de ser. E com isso, nós nos distanciamos, nós o ameaçamos com nossa presença. Daí a necessidade de refletirmos na grandeza do que disse Jesus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque serão eles que herdarão a terra. Que nós possamos utilizar os nossos esforços para aprender a humildade. Que nós tenhamos coragem suficiente para entender a força do sofrimento, a força da paixão, a força de conseguirmos nos deixar conduzir pela vida, usando a razão como o guia, a paixão como o leme, a força, a vela que nos conduz e nos impulsiona. Quando aprendermos a equilibrar a atitude e a passividade, a ação e a paixão, o ser agente e o ser paciente, então teremos compreendido a grandeza da brandura, a grandeza da pacificação, a grandeza de agirmos de maneira não violenta. Depois dessa bela explanação de André Siqueira, nós vamos encerrar o programa de hoje com uma linda mensagem de Chico Xavier que se chama Nos Domínios da Fala. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar sobre tudo o que damos com as nossas palavras. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres reclamando de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das nobres gramaticalmente considerando. Se nelas colocaste qualquer vibração de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti.
Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito. Ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo o que dissermos. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizamos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instilarmos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância da vida. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros.